vocês me viram dizer isso, mas eu vou dizer de novo: a lepra é uma doença que dá de dentro para fora. Quando a lepra chega na pele, os órgãos, tudo dentro já está paralisado, já está começando a morrer. Todos os órgãos dele dentro já tinham sido atacados pela lepra. Então aquela menina usada por Deus disse: olha, se ele for até o profeta, o Deus do profeta pode sarar Naamã. E Naamã, ele se levantou. Hoje já foi dito aqui que fé tem que ser acompanhada de atitude. Ele creu que tinha ali um profeta, mas ele teve a atitude de se levantar, de ir até o profeta. Assim como nós tivemos a atitude de levantar, a gente não sabe qual lepra temos hoje. Muitas pessoas entrou aqui arrastando hoje. Como disse o pastor, Deus sabe as noites que eu não vi. Porque está acontecendo um trabalhar dentro, porque a lepra, irmã, ela estava dentro. E antes que ela saia para aparecer na pele, ela tem que ser tratada. E é o Deus do profeta Eliseu que vai tratar a nossa lepra. E quando eu me decidi, eu falei: Senhor, eu não quero mais ser leprosa. Eu não quero mais. Eu quero ser tratada. E o tratamento, a faxina é muito séria. Porque às vezes a gente quer ser tratada. A gente pede tratamento, toma remédio, mas o remédio é tão ruim que a gente tem vontade de vomitar ele e fala: não quero mais. É a gente acordar todos os dias debaixo de um confronto de Deus, que não tem como você fugir. Porque quando o seu irmão te confronta pela internet, pelo telefone, ao vivo, você vai falar: oh, irmão, não quero nem saber. Eu não quero conversa. A internet cai, o telefone acaba com crédito, né? Mas com Deus não tem jeito. O confronto de Deus é diário, é 24 horas. O confronto de Deus para curar uma lepra, ele é diário. E quando homens e mulheres de Deus se posturam e dizem: eu vou até o profeta, eu quero ser curado. Mas Naamã pensou que por causa da sua patente, por causa de ser um homem respeitado, por causa do seu patamar, por causa da sua postura, do seu nome, do seu título, ele ia ser muito bem recebido. Mas ele entendeu quando chegou na porta do profeta, veio o moço e falou: e aí? Falou: eu sou Naamã. E eu tive essa e essa e essa notícia do homem que mora nessa casa. E eu gostaria de ser curado. Naamã voltou e falou com o profeta Eliseu, assim, 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 aí na porta. Fala com ele para descer no Jordão. Fala com ele para descer no Jordão 7 vezes, que ele vai ser. Eliseu sabia o que ele estava falando, mas Naamã não sabia o que ele estava escutando. E Naamã não aceitou aquelas coisas. Falou: não, peraí. Lá na minha terra tem rios mais limpos. Lá do lugar de onde eu vim, tem 2 rios cristalinos que eu posso descer lá. Por que eu não posso? Por que tem que ser o Jordão? Eu tenho nojo daquelas águas. Aquelas águas não me fazem bem.
Moisés foi para ser arrebatado do carro de fogo, ele tocou nas águas com aquela capa, e o Jordão, que é obediente à presença de Deus, ele se abriu e Elias passou. Quando Eliseu pegou a capa, que ele voltou, tocou no rio, ele abriu de novo e Eliseu passou. Mas eu quero entrar aonde Deus me levou na revelação de João. Quando Josué foi atravessar com o povo, o sacerdote colocou os seus pés na beira do rio, ele abriu. E quando o povo passou ali, dançando e cantando e adorando, Deus deu uma ordem a Josué: escolhe 12 homens para representar cada um a sua tribo. E dentro dessas águas, levante um altar para mim, cada homem que representa uma tribo. Dentro dessas águas, para quando seus filhos, quando as outras pessoas passarem por aqui, elas entenderem que esses altares, que essas pedras foram levantadas a mim, porque esse rio abriu e o meu povo passou em meio à tribulação. Glória a Deus. Então, quando Naamã desceu ali, Deus estava dizendo: a sua lepra, Naamã, ela tem que ser colocada no meu altar. A sua preocupação, Naamã, tem que ser colocada no meu altar. Ainda que o meu altar esteja submerso, as pessoas não consigam ver. Porque altar que é altar é dentro de casa, é intimidade, é profundo. Aleluia, Deus. Altar tem que ser profundo, porque a consequência do altar é que as pessoas veem, que foi a cura de Naamã. Aleluia, Deus. Consequência de altar é a cura, é a transformação, é a modificação. Altar é submerso, é na intimidade, é na profundidade. Então, quando Naamã desceu, tudo que estava nele ficou diante do altar, dos altares que foram levantados ao Deus de Israel. Nos rios cristalinos não tinha altar. Nos rios limpos que Naamã queria não tinha altar. O altar se constrói debaixo de provação. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Só quem tem promessa de Deus constrói altares. O povo saiu debaixo de uma promessa: nós vamos possuir a terra. E o Jordão estava entre as dúvidas e a promessa. E é diante disso, entre as dúvidas e a promessa, é que nós levantamos altares. É que nós levantamos os nossos altares. Quando a dúvida vem, será que vai acontecer? Será que a promessa é mesmo de Deus? Será que foi Ele que usou o profeta para falar? Será que eu vou mesmo ficar limpo? Será mesmo que isso vai fluir? Enquanto não acontece, levanta altares. Porque 5 quilômetros de um lado, 5 quilômetros para o outro, mar, rio dobrado para lá, rio dobrado para cá. Aprendi isso com o seu pastor. Aprendi isso com ele. Homem de Deus, pastor Elídeos, Assembleia do Justo, homem de Deus. Rio dobrado para um lado, rio dobrado para o outro. Arca, presença no meio. 6 homens do lado de cá, 6 homens do lado de lá. E altares sendo construídos no meio do rio. E o povo cantando, dançando e atravessando em meio à promessa de Deus. Aleluia. Porque com
Obedecer é fácil. Senta aqui e fica quieto. Mesmo que você esteja todo lado, você sempre fica. Mas confiar que o rio vai abrir, você vai passar, não vai ser engolido por ele. E vai chegar do outro lado e vai possuir a terra. E vai vencer. É difícil. Dá vontade de voltar. A geografia do Jordão, irmãos, ela é um V. Ele desce, chega no vale e ele sobe. Porque quando chega uma época, que é a época da seca, ele passa dentro desse vale. E quando é a época da cheia, que foi essa época, ele torna as suas beiras. No meio da provação que você está passando na mão, tem altares construídos para que você deixe toda a sua lembrança. Mas é necessário você descer. Aleluia, Deus. É necessário você ir até os altares. No rio que você quer descer, na mão, não tem altar. Aonde você quer descer, não tem altares. E nós só somos reconhecidos no reino quando temos altares. Sem altar, o reino não nos conhece. Não nos conhece. E do que adianta pregar, cantar, pular, sapatear? Eu não sou contra isso, eu sou do Lemeté. E não sou contra isso. Eu estou dizendo que não adianta nada disso se nós não estivermos diante do altar. E os nossos altares têm que ser íntimos. Os nossos altares têm que ser construídos, submersos na água do Espírito, na água obediente, nas águas do Jordão. Eu quero finalizar dizendo que o Jordão é o rio que batizou Jesus logo após o rio. Esse rio é respeitado por Deus por causa desses altares. Porque Deus, quando Ele faz o memorial, Ele não se esquece dele. Não se esquece. Memorial levantado pelas mãos de Deus, irmãos. Ele jamais é esquecido. Todos os memoriais que Deus levanta, a Bíblia diz. E até hoje, eles estão lá. A Bíblia diz. Todos os memoriais. Pois hoje, Deus vai levantar um memorial na sua história. Deus vai levantar um memorial no meio dessa guerra. Em meio a essa luta. Porque você precisa alcançar a cura. Como uma mão, pessoa. Venha, irmão, adorar o Senhor. Eu gostaria que você ficasse de pé. Aleluia, Deus. Se você ainda não tem altar, para Deus, Senhor, eu preciso construir um altar. Porque eu preciso ser reconhecido no reino. Eu preciso deixar diante desse altar toda a minha alerta, toda a minha dor, todas as minhas confusões, todo o meu temperamento. Irmãos, tem pessoas aqui precisando ser tratadas em seus temperamentos. É no profundo. E toda vez que vem um remédio para o tratamento, você toma a primeira dose e a segunda você não quer mais. É tempo de tratamento profundo, de levantar altares na intimidade. Porque não adianta fingir, ficar lá na margem.
Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do seu
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia,
minutinhos. Eu falei que a gente tenta terminar mais cedo. Primeira semana, nós terminamos aqui às 7 horas, mas foi bem, foi tudo, recebeu. Tem algo para falar aqui. Deus não pega ninguém de surpresa. Então eu falei, Senhor, e hoje eu estava conversando com as pessoas, e tem também conversado com a missionária Marta, e ali atrás, eu falei, Deus, e juntou, né, a administração, os louvores, e eu quero pedir para a igreja assim, eu tenho falado com o Senhor, falei, Deus, quando chegar a hora da dama de testemunho, eu sei que algumas pessoas, por não conhecerem o Senhor, podem se escandalizar. Mas eu estava ali atrás, Deus falava assim, filha, fala sobre perdão e conta a sua história, só um pouquinho, 5 minutos. Irmãos, minha mãe morreu, eu tinha 4 anos. Hoje eu estou com 9 anos, parece, né? Parece que eu tenho uns 18, né? Deixa eu contar, minha mãe morreu, 34 anos, 5 anos, eu tinha 5 anos. Aos 10 anos, eu procurei, lembrei, né, que Jesus falava que eu vou falar. Aí Deus pegou, falou comigo, pode falar o que você quiser, porque não vai adiantar palavras bonitas, talvez eu possa falar uma palavra que nem eu mesmo sei. Então eu vou falar, porque eu lembro das 2 palavras, aos 10 anos, igreja, eu fui molestada dentro da minha casa. E aos 15 anos de idade, eu fui para dentro de Belo Horizonte. A minha avó viu a situação, pessoa a qual eu conheço, e fui para BH aos 15 anos. E aos 19 anos eu voltei grávida. Eu tenho um filho de 19 anos, que está fazendo faculdade, está fazendo jornalismo, na glória de Deus, a qual eu não convivi com ele. Quando eu tinha 19 anos eu engravidei, né, estava no mundo, e voltei para Valadares para falar para a minha família que eu estava grávida. Eu não precisaria voltar, porque, né, eu fui criada lá, né, devido a minha mãe ter morrido, a gente não teve assistência do meu pai, meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, muita gente aqui conhece. Creio que sim, né? Helena, pode querer que conhece muita gente da minha família. E eu sentada ali, igreja, Deus falou assim, filho, você resolveu perdoar. Às vezes é difícil, igreja, eu falei no começo, e eu voltei para Valadares com 19, eu grávida, né? E com os 19 anos. E eu fui até na casa do meu pai, minha avó estava muito enferma. Eu falei com a minha avó, eu falei assim, eu vou ter que falar aqui, dentro da casa do meu pai, que eu estou grávida. Minha avó falou comigo, mas você vai falar para quê? Você tem a sua vida lá? E eu passei muita coisa dentro da cidade de Belo Horizonte. Ali dentro de Belo Horizonte eu me prostituí, eu fui para fora do país 2 vezes, eu já estive na Europa por 2 vezes. E eu sentada ali, Deus falou, filha, fala sobre o perdão. Fala isso que você passou, porque eu vou te falar, não é para qualquer um. Porque aí eu poderia estar enferma, eu poderia nem estar aqui hoje contando isso. Então Deus falou, fala sobre o perdão. Há vidas aqui que precisam te perdoar. Eu falo com o Senhor, Deus, às vezes eu estava ao Senhor, eu vou perdoar, mas eu não vou conviver. Deus falou assim, mas perdoa. E muitas pessoas que vêm até aqui na igreja, que eu tenho contato, falam assim, inglês, o que adianta a pessoa ter unção, ter palavra, ter dons? Às vezes a pessoa sobe e morre, não sou contra, até gosto. Eu subi, eu falei sobre a Débora, eu passei 21 dias subindo e descendo o monte a pé, muito enfermo. Eu ia na frente, as meninas na qual onde eu era,